E esse tema aí, Jussara, caramba, hein? Você me botou nessa, hein? Dieta restritiva e o projeto verão não chegam ao outono, sabe a razão? Não É um existia. tema, Hum. é um tema complexo, né? Mas todo ano ele está aí, né? Não sai da moda. É o melhor Dieta momento para falar dele é restritiva, agora. projeto verão. Oi? O melhor momento para falar dele é agora. É. E aí, você quer começar? Vamos começar? Podemos Podemos? começar. Você pode fazer uma introdução aí desse tema, projeto verão, dieta da moda. O que isso aí tem a ver? Muita coisa, né? Sim, muita coisa, né, Thiago? A gente sabe, né, que a nossa população brasileira já vem numa crescente para sobrepeso e obesidade, levando em consideração os dois, a gente já passa a mais de 50%. E eu acho muito necessário a gente falar, sim, sobre dietas restritivas, enquanto nós, profissionais de saúde, nutricionista, você também, além de nutricionista, educador físico, a gente trazer esse tema para discussão para que cada vez a gente possa alcançar o maior número de pessoas para falar sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre comida de verdade, que é a base também daquilo que eu acredito que muda de fato uma composição corporal, se é assim que a gente pode chamar. E aí a gente veio trazendo esse tema hoje, né? Falar sobre dieta restritiva com esse objetivo mesmo, de esclarecer para as pessoas, né? Por que dieta restritiva não funciona? Por que ela entra em um colapso metabólico? Por quê, Thiago? Que tudo começa na nossa cabeça, são as nossas escolhas, são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar e falar mesmo que obesidade é uma doença e que se a pessoa ela não consegue sozinha, ela precisa de ajuda, seja psicológica, seja nutricional, seja com educador físico e a mudança do estilo de vida, sim, que leva a pessoa a alcançar o emagrecimento de verdade. Então, o primeiro ponto importante aí que eu acho que você colocou é que não só no Brasil, né, mas o mundo inteiro está obeso. Isso tem de 50 anos para cá. Se você for ver a foto das suas avós, seus avós, então, a obesidade é 50 anos para cá, 60 anos para cá, 40 anos para cá, passa longe de ser genético, né? Tem muito mais a ver realmente com o estilo de vida, que mudou bastante. Então, a obesidade realmente é uma doença. O indivíduo obeso, ele está doente, então ele tem que procurar tratamento. Está longe de ser só estético. E o curioso é que, simultaneamente, o mundo inteiro está ficando obeso, mas o que se procura, na realidade, é a magreza. Não é meio curioso, meio antagônico? Sim. O mundo inteiro, a magreza. Está associado à beleza, está associado, de repente, até um status profissional, pessoal. A gente procura, né, aquele corpo esbelto como nos é imposto pela sociedade. A toda hora a gente está aí na rede social, revista, televisão, só aquele corpo bonito, né? Então você tem que chegar lá, custe o que custar. O problema é seu, se vire, mas chegue lá. Então isso é muito complicado, porque, por vezes, o que pode acontecer? Quando você não chega lá, você pode ter depressão, né? Você pode ter até transtorno da sua imagem corporal e pode estar associado a um monte de problema, que a gente vai também discutir por aqui. Tá? Então, assim, eu acho muito importante quando a gente... E é exatamente nesse cenário, né, dezembro agora, né, o pessoal está com sobrepeso, ganha um pouco de peso ao longo do ano inteiro, então isso é importante. Ganhou peso ao longo do ano inteiro e agora para o verão, para dezembro, final de dezembro, para janeiro, fevereiro, quer estar no shape, né? Quer estar com o abdômen, como a gente fala, trincado. Quer estar com um percentual de gordura baixo. Que é uma pílula mágica, Sara. Chega no teu consultório que é uma pílula mágica para resolver tudo assim, ó, como se fosse assim. Ô, E é Thiago. exatamente nesse cenário que vem a dieta da moda, que aparece a dieta da moda. E a dieta da moda, toda hora ela se renova. Todo ano tem uma nova, tem um nome por trás, tem alguém famoso por trás vendendo, que parece que dá muito status, né, para a dieta. Elas têm uma característica comum. Você queria falar alguma coisa antes? Você estava falando? Uhum.
E assim, é muito mais fácil, né, a gente buscar algo que nos ajude a alcançar um resultado, que na verdade precisa ser a partir da sua ação. Mas é muito mais fácil a gente buscar algo que nos auxilie para emagrecer, né? Então, quando a gente pensa numa dieta restritiva, uma dieta da moda, é o objetivo alcançado mais rápido, um mês, 2 meses. E como você estava falando, né, as redes sociais hoje estão aí para mostrar o que não é verdade, né? É um corpo modulado por Photoshop, por uma pose que favorece a sua imagem, né? Que deixa você mais magro, ou que deixa você mais bonito, ou que deixa você mais forte. Então, a gente tem aí a rede social, né? Que eu não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas como algo que veio para nos atrapalhar nesse sentido, porque impõe esse padrão de beleza de ser magro a todo custo, ou até mesmo, Thiago, ser forte, definido a todo custo, né? Que a gente está falando aqui de colapso metabólico, dieta restritiva com o objetivo de emagrecimento, mas hoje, principalmente no mundo do CrossFit, a gente vê muitas meninas também querendo um corpo definido a qualquer custo em curto prazo, né? Nem conhece o próprio metabolismo, né? Mas aí a gente pode pensar nisso numa próxima oportunidade para a gente discutir isso também. Mas a internet, ela vem para impor um padrão de beleza que leva a pessoa a ter, sim, problemas não só metabólicos, mas psicológicos também, né? De achar que ela nunca vai conseguir chegar no corpo que ela quer, ou que ela tem algum problema de saúde, ou vai pensar que o metabolismo dela é inferior do outro, que entra naquela questão, será que meu metabolismo é lento ou não? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Mas uma coisa que a gente precisa se atentar, sim, são essas questões das redes sociais que impõem esse padrão de beleza, que a gente sabe que cada corpo é um. Sim, então, eu estava comentando sobre a dieta da moda, né? Que ela surge exatamente nesse cenário. Qual o cenário? Onde você tem uma população que está crescente obesa, mas quer chegar na magreza. E aparentemente não sabe como. E a gente vai discursar do meio para o final aqui como que você consegue esse emagrecimento mais sustentável. Tá? Mas a dieta da moda, gente, ela tem várias facetas, tem vários nomes, né? Vários autores, mas tem como característica comum alguns pontos que eu posso elencar aqui. Primeira coisa, né, da dieta da moda, ela não fala de alimento, basicamente. O Sara estava comentando de alimento no início. Até arroz, feijão, comer comida. Ela não fala muito de alimento. Ela vai falar, sabe de quê? Cápsula, pó, sopa. É disso que ela fala. E ninguém sobrevive de cápsula, de pó, ou pó, né, ou de sopa. Não tem como. Só a refeição líquida. Então, normalmente era assim. Até porque uma dieta da moda, com essa característica, ela tem mais ou menos, por dia, 500, 600, 700, 800 calorias. Tá? Normalmente falta micronutrientes, compostos bioativos. Geralmente tem alguém por trás, realmente, algum famoso vendendo, propagando, e aí, com certeza, com milhares de seguidores, né, agora com o advento da rede social, acaba pegando uma boa parcela aí da população que acredita nessa falácia que vai dar resultado. Dieta da moda, gente, outra característica de todas elas, não tem cientificidade, não é nada científico. Em geral, não é personalizada. Você que é nutricionista, está me escutando agora, você sabe, né, o quanto você estudou e quanto você tenta personalizar a dieta do seu paciente. Ela não é personalizada, ela é uma dieta de gaveta. Você tira literalmente ali da gaveta e está aqui. Segue isso aqui e faz. Não tem mágica, não tem atalho para o emagrecimento sustentável e saudável. Então, essas características da dieta da moda, as principais, tá? Não fala de comida, fala muito de suplemento, de pó, de sopa, extremamente hipoenergética, que vai dar os estudos que a gente vai comentar aqui, tá? Normalmente algum guru por trás, falando mil maravilhas dela, dieta de gaveta que não é personalizada. Então, parece um Titanic, gente. Parece um Titanic. Lembra do Titanic, 100 anos atrás? Quando ele saiu lá da embarcação, né? Caramba, era um navio mais bonito do mundo, mais famoso, mais caro, ia atravessar lá o oceano rapidamente e tal, e ele afundou. Dieta da moda é mais ou menos isso. A gente não sabe como que ela começa, porque existem várias, mas eu sei como ela termina. Fracassando, naufragando. E a gente não quer que naufrague.
Então, se a gente entende, o profissional entende, e, além do profissional, o consumidor, né, entende quais são os problemas associados, problemas de curto, médio e longo prazo, associados a essas dietas extremamente restritivas, talvez pense-se duas vezes de fazer. Né? Brincando aqui com o Titanic, nós, profissionais da saúde, deveríamos nem deixar o Titanic sair. Mas se ele já saiu, já está em curso, e você sabe que ele vai bater no iceberg, pelo menos tenta ali desviar do iceberg ou jogar um botezinho salva-vidas no final. Porque você já sabe que vai dar problema. Normalmente também vem aquelas manchetes, né, Jussara? Assim, ó, enxugue a barriga em 2 semanas, enxugue isso, ou trinque o abdômen. Cara, isso não funciona. Mas todo mundo embarca, porque quer... Você tem uma conta grande no banco, né, que você vem acumulando, que é o teu tecido de pouso ao longo do ano inteiro, e você quer pagar à vista em um mês. Não vai dar. Realmente fica muito, muito complicado. Então, essa é a característica da dieta da moda. A gente vai dar uma discutida aqui com a repercussão dela metabólica, seja na parte física, né, literalmente do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima também, que é a parte comportamental que a Jussara vai acabar complementando. E a gente, para poder falar dela, a gente tem que entender, já que é emagrecimento, a gente tem que entender de balanço energético, né, Jussara? Então, me explica, o que seria isso, Jussara? Balanço energético. O que seria isso aí? Balanço energético é quando a gente vai ali estimar o consumo desse paciente, né, no caso, no consultório, né, e fazer a diferença do que ele vai consumir, da quantidade de calorias. Só que a gente depende também para fazer essa estimativa, né, dos nossos materiais, né, para avaliar esse paciente, para saber qual é talvez a taxa metabólica, porque hoje a bioimpedância faz isso para a gente também, estima para a gente, mas a gente tem as nossas ferramentas ali também que são limitadas, né? Mas é a base que a gente tem. Mas quando a gente pensa em balanço energético, a gente vai estimar ali o consumo calórico daquele paciente. Quando a gente pensa no emagrecimento, fazer com que ele consuma menos energia do que ele gasta. Mas isso tem um limiar ali, um limite para a gente pensar. Não é como essas dietas que você acabou de falar, né? De 800, 400 calorias. A gente tem ali um limite que a gente vai perdurar para que a gente não deixe o metabolismo, talvez, desse paciente cair tanto, né? Uhum. Já ouviu aquele jargão? Fecha a boca e se exercite mais. Emagrecer é fácil. Emagrecer é fácil, moleza. Fecha a boca e faça mais exercício. É um jargão simples de entender, mas de botar na prática e também ver as repercussões metabólicas por trás é um pouquinho mais complexo. Isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Não é tão simples assim, fecha a boca e faz mais exercício. Quem aguenta fechar a boca, literalmente, fazer mais exercício? Porque isso tem a ver com balanço energético. Se eu fecho a boca e faço mais exercício, eu tenho um déficit calórico e aí eu consigo emagrecer. Então, beleza. O raciocínio está lógico e linear. Mas na prática é um pouco mais complexo do que isso. E vamos tentar chegar lá então. Né? Oi? E não é sustentável, não é uma coisa que a pessoa consiga viver fechar a boca e faz mais exercício, né? Não é uma coisa que ele sustenta. Com certeza não será. Por exemplo, uma dieta dessa, só para a gente poder iniciar, uma dieta dessa com 500, 600, 800 calorias por dia, ela vai te gerar um déficit calórico diário, dependendo do tamanho do sujeito e o quanto que ele faça de exercício, mais de 1.000 calorias por dia. 1.000 calorias, 1.500, sei lá, talvez até 2.000 calorias. Depende muito do tamanho do sujeito e do grau de atividade física. Isso não é recomendado. Normalmente, o recomendado é você conseguir ter um déficit calórico diário de 500 calorias. Né? Dependendo da situação, do tamanho do sujeito, chega até 1.000 calorias. Porque 1.000 calorias para uma pessoa de 100 quilos é uma coisa. 1.000 calorias para uma pessoa de 50 quilos é outra coisa. Tá? Então, quando você pensa em valor absoluto, qual o déficit calórico diário que eu consigo sustentar melhor? São de 500 calorias de déficit calórico. Mas calma aí. É para uma pessoa de 40 quilos, 50 quilos ou para uma pessoa de 100 quilos? Isso faz diferença quando você pensa em valor absoluto. Então, uma pessoa de 100 quilos que está gastando 3.000 calorias por dia, 500 calorias é uma coisa. Agora, uma pessoa que está gastando 1.500 calorias, 2.000 por dia, 500 calorias é uma outra situação. Mas, enfim, eu quero entrar logo nessa questão do mapa metabólico, tá? Já estou agulhado com isso, a gente tem que falar sobre. A minha praia aqui, eu adoro esse mapa metabólico. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, falando do balanço energético, como a Jussara falou, vocês têm que avaliar o que a gente consome e o que a gente gasta. Didaticamente falando, o que a gente gasta?
a gente tem que começar a somar tudo. Desde o momento que eu acordei, atividade física, saí com o cachorro, estou vendo televisão, estou aqui fazendo uma live. Isso tudo é gasto calórico. Então, didaticamente, numa aula, como que a gente divide isso? Para tentar calcular o gasto calórico do Thiago ao longo do dia. Bom, primeira taxa metabólica basal, acho que todo mundo conhece, a famosa TMB, taxa metabólica basal, que é o mínimo necessário para te manter vivo. Que numa pessoa sedentária, ou que faça pouco exercício, ela representa de 60% até 70% mais ou menos do gasto calórico total do dia. Tá? Então, gasto calórico total do dia, dividido na taxa metabólica basal, indivíduo sedentário, 60% a 70% do todo. Tem outra questãozinha que é o efeito térmico do alimento. Efeito térmico do alimento, que nada mais é a energia despendida para você digerir e absorver, e o mapa metabólico pós-absorção dos macronutrientes que você está consumindo. Isso é efeito térmico do alimento. Existe um número mágico, uma faixa mágica aí de 5 a 10% do todo, ou seja, de 5 a 10% de toda a caloria gasta no seu dia, em torno de 5 a 10% é para digerir, absorver e o mapa metabólico pós-absorção. E a atividade física, gente, é a parte mais variável dessa equação. Então, você pode ser um cara sedentário ou um cidadão que é um triatleta, que faz muito exercício ao longo do dia. Então, realmente varia muito. Aquele cara padrão do livro-texto, que não faz muita atividade física, esse gasto energético com exercício físico responde em torno de 30% do todo ao longo do dia, de 20% a 30%. É aquela atividade física diária, espontânea, sair, levantar, subir escada, descer escada, ir para o trabalho, caminhar, não necessariamente aquela padrão da academia, sabe? Então, não necessariamente. Isso até é dividido. O exercício físico, o gasto calórico da academia, pode ser do crossfit, do voleibol, do futebol, aquela atividade cíclica ou acíclica, mas programada, um esporte, por exemplo, musculação, enfim, uma natação, ou aquele gasto calórico da atividade física do dia a dia. E aí a gente tem que avaliar qual é o impacto dessa dieta restritiva, muito restritiva, a dieta da moda, 500, 600, 800 calorias por dia, nesses componentes. Quais componentes? Taxa metabólica basal, efeito térmico do alimento e o exercício físico. Então, Jussara, eu não sei se te perguntam muito no consultório, quando você está fazendo, por exemplo, uma dieta muito restritiva, e o cidadão começa a perder peso no início, não perde? 3 meses, 6 meses, ele perde peso, fica feliz, pensando naquele cidadão obeso, tá? Mas lembrando aqui que a dieta da moda, muito restritiva, projeto verão, dezembro, também acontece com um cara que está magrinho lá na academia, se ele só quer dar aquela secada final. Ou aquela menina que também já está no shape, está maneiro, mas ela quer dar aquela secada final, ela come muito pouco, muito restritivo. Isso também acontece. Mas também tem obeso que também está fazendo por tabela essa dieta da moda. Então, por vezes, gente, ele perde peso muito rápido, principalmente o obeso, ele perde peso muito rápido, em 3, 6 meses, mas depois ele chega no que a gente chama de platô. E aí, normalmente, no consultório, Jussara, eu tenho certeza que ele vai te perguntar assim, Jussara, eu cheguei no platô, não sei como, eu estou fazendo a dieta ainda, mas não consigo perder peso. Uma pergunta clássica, meu metabolismo está lento? Será que o meu metabolismo lentificou? Te perguntam muito sobre isso? Sim, sim. E aí, né, a gente já sabe a resposta, né, Thiago? Na verdade, o metabolismo dessa pessoa não ficou mais lento, né? Ela voltou a comer um pouco mais. O corpo começou a reclamar, a pedir alimento e ela começou a obedecer. Talvez não teve nem essa percepção. Mas, de fato, ela começou ali a fazer uns bichos que não estavam ali dentro do que era para ser feito. Enfim, basicamente isso. Então, o que a gente pode observar, tem muitas dessas perguntas no consultório, né? Meu metabolismo lentificou, não só no consultório, seus amigos, né? Te perguntam, família, te perguntam com frequência. Cheguei no platô e meu metabolismo lentificou. E é por isso que eu não consigo avançar. É uma pergunta que é clássica, né? E eu tento desenvolver isso muito com os alunos nas aulas que eu dou. Caramba, mas vem cá, lentificou quanto? Você sabe quantificar isso? Quanto que lentificou? Porque essa é uma informação importante. A gente está falando de quantas calorias da taxa metabólica basal? Taxa metabólica basal, sei lá, 1.200 calorias, 1.300, depende do tamanho do sujeito, da composição corporal dele. Mas quando eu estou emagrecendo, quanto que eu perdi de TMB? Essa é uma informação importante, mas que poucas pessoas se perguntam. Olha que doido. Poucas pessoas se perguntam quanto que a TMB identificou. E bota boa parte da culpa, né, da estagnação do peso corporal em cima dela, da TMB. Então, eu vou te responder, na literatura, se você perde mais ou menos 5 a 10% do peso corporal, 5 a 10% do peso corporal, que é a grande maioria da literatura
quando você fala em emagrecimento, as pessoas estão perdendo de 5 a 10% do peso corporal. Eu também acredito que seja a grande maioria do seu consultório. Ninguém está aqui com um obeso extremo do programa Biggest Loser. Ele tem 200 quilos e cai para 100 quilos. Perde metade do peso corporal. Não é esse cara que está no teu consultório. Em geral, não é. Então, uma pessoa que quando está com 90 cai para 90 quilos, está com 100 quilos cai para 90, ou está com 80 cai para 70, perde 10% do peso corporal, 5% do peso corporal. Gente, quando você vai calcular, você pode até calcular depois, vai lá no Harris Benedict, por exemplo, bota lá 100 quilos, agora bota 90 no Harris Benedict ou qualquer outra fórmula. Você vai ver que a taxa metabólica basal vai cair, vou falar um número mágico. É claro que é uma faixa. Qual é o número mágico? 100 calorias. 100 calorias. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso é termogênese adaptativa, né? O seu corpo se adaptando frente à restrição de energia. E a principal variável, a principal, não é única, mas a principal variável que impacta na TMB caindo é a massa corporal total. Como assim, Thiago? Massa corporal total? Sim, a massa corporal total. Olha a fórmula, a maioria das fórmulas de TMB. Fórmula. Leva em consideração o que, Jussara? A idade da pessoa. Mas se eu estou numa dieta cetogênica, ou dieta restritiva, ou dieta da moda, a minha idade mudou? Não. Então, para a fórmula não vai fazer diferença alguma. A idade não muda. Outra coisa que a fórmula leva em consideração é o gênero, se você é homem ou mulher. Estou fazendo dieta restritiva, também não vai mudar. Se eu sou homem ou mulher, não muda a idade, não muda a minha altura, minha estatura. É outra informação que a fórmula pede. Minha estatura não muda, mas a massa corporal sim. Às vezes, então, a idade, massa corporal, gênero e estatura. Nada muda, só massa corporal. A massa corporal total é o principal fator que influencia na TMB. Claro que a composição dessa massa influencia também. Se é massa gorda ou massa magra, influencia. Mas não tanto quanto você possa imaginar. Não tanto quanto você possa imaginar. A massa corporal total é o principal influenciador. Tanto que se você, de novo, de 100 quilos foi para 90, né, perdeu 10% da massa corporal durante o processo de emagrecimento, por exemplo, eu estou te dizendo aqui, seu metabolismo desacelera? Desacelera. Eu não posso dizer que não. Mas quanto? Não é tão significativo quanto você possa imaginar. São 100 calorias, 150 no máximo. Não é isso que te enterra. Não é isso que não deixa você evoluir. Não foi por isso que você chegou no platô, estado estacionário, com balança disponível. Não foi isso. Existem outras coisas que a gente vai chegar lá. Mas eu estou mostrando para vocês o primeiro ponto. Né? Uma dieta restritiva, muito restritiva, dieta da moda, impactando na TMB, que é um dos lados do balanço energético. Fazendo o que com a TMB, Jussara? Diminuindo um pouco, 100 calorias que seja. Outro fator da dieta da moda é impactar no efeito térmico do alimento. Óbvio. Efeito térmico do alimento, caramba, eu acabei de explicar. É tudo aquilo que você gasta de energia ao longo do dia para digerir, absorver e o metabolismo pós-absortivo da sua comida, do seu macronutriente. Na dieta da moda você está comendo muito, muito pouco. Então o gasto calórico referente a todo esse processo diminui. Não tem jeito. Claro que a qualidade aí da alimentação também muda um pouco o efeito térmico do alimento. Proteína tem um pouco mais, né, carboidrato na sequência lipídica. Mas isso é irrelevante. Você está comendo muito pouco. 500, 800 calorias, isso não faz muita diferença. O que eu quero discutir com vocês é o efeito da dieta da moda no exercício físico, que é a parte mais variável. E a gente sabe que o exercício físico é fundamental, como a Jussara vai falar para o meio e para o final dessa live, ele é fundamental não só para a perda de peso, que não é nem tão fundamental assim para a perda em si, mas para a sustentabilidade desse peso perdido. E óbvio que o exercício físico tem N vantagens em questões de saúde, né, e da qualidade de vida do sujeito. Né, faz parte da qualidade de vida do sujeito e para a manutenção do peso corporal perdido. Exercício físico. Tá? Ele vai ser fundamental. Bom, mas qual é o impacto da dieta da moda no exercício físico diário, por exemplo, do Thiago? Se o Thiago começar a comer quase nada. Aí tem algumas coisas que a gente pode destacar. Uma coisa interessante, gente, é o que os autores, eu não estou inventando isso, é um termo que está nos artigos, tá? Compensação metabólica. Compensação metabólica. O que seria compensação metabólica? Você imagina, por exemplo, vou dar um cenário aqui, você vai no shopping, aí você tem a escada rolante e tem a escada normal. Quando você está muito bem alimentado, muito bem nutrido, você pode ter a opção de ir subindo a escada normal, de 2 em 2, seja no shopping, seja no metrô, né? Seja até na academia, você vai subindo e gritando e rindo, e vai pulando e cantando música. Você está muito bem nutrido, muito bem alimentado. Quando você está comendo ao longo dos dias, semanas, 500, 800 calorias, a mesma pessoa, isso é compensação metabólica, você já vai procurar no seu dia a dia
de uma forma, até, não vou dizer aleatória, né? Uma forma normal, esperada, uma forma esperada. Você vai procurar as facilidades. Então, você era aquele cara que era muito mais ativo, subia a escada de 2 em 2, agora você está na escada rolante. Isso é só um exemplo para você conseguir visualizar que com uma dieta muito restritiva, você acaba ficando mais prostrado. Então, seu gasto calórico com esse exercício espontâneo, que não é nem o exercício da academia em si, diminui muito, gente. E você imagina o gasto calórico de 24 horas, como eu já falei, a TMB representa uma parcela, que já está diminuindo. O exercício físico representa uma parcela de 20% a 30% do todo, que a gente já vai falar dele. Mas esse gasto calórico diário, de você estar se movimentando, saindo com um cachorro, por exemplo, indo para a praia, dando um passeio, isso diminui muito. E esse é o gasto calórico principal do componente exercício físico. Não, o gasto calórico da academia são 200 calorias, 300 calorias, talvez 400 calorias, se você faz muita coisa. Mas se você intensifica a academia, olha só, Jussara, se você intensifica a academia, gastando 300, 400 calorias, porque em vez de 1 hora de crossfit vai fazer 2 agora, para emagrecer mais rápido, você por tabela, é normal, é natural, está comendo pouco e fazendo muita academia, o que acontece com as outras 23 horas do dia? Você fica muito mais prostrado. Você não se movimenta como se movimentava. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Já está na literatura que é natural, é normal que com o tempo de uma dieta muito restritiva, pouca caloria, por mais que você aumente o exercício físico da academia, as outras 23 horas, 22 horas que você não está na academia, você está muito mais prostrado. E aí o teu gasto calórico por esse componente cai muito. Isso chama compensação metabólica. Compensação metabólica. É o seu metabolismo compensando uma dieta muito restritiva. E além disso, também está descrito na literatura, que aquele exercício lá da academia, seja o spinning, o running, seja lá o que for, o seu corpo, independente da intensidade, se é um exercício leve, moderado ou intenso, o seu organismo faz com mais eficiência, diminuindo o gasto calórico para o mesmo exercício. Tudo bem, é pouco, mas o teu corpo trabalhando para tentar te manter vivo. Bom, se o Thiago não está consumindo caloria nenhuma, eu vou tentar minimizar o gasto dele. Como? Novamente, diminuindo a TMB, diminuindo o efeito térmico do alimento, diminuindo o movimento dele do dia a dia, seja sair com o cachorro, por aí vai, sair com o cachorro 1 hora, agora só sai 20 minutos, e diminuindo, aumentando a eficiência do exercício que ele faz, ou seja, diminuindo o gasto calórico diário. Então é meio que o corpo brigando com você, apertando. O náufrago está fazendo uma dieta maluca. O corpo quer manter você viável, então ele aperta o botão de emergência, vermelho, é o seu corpo brigando com você. Então, só para resumir essa parte, como que ele briga? São adaptações fisiológicas pertinentes à restrição energética muito importante, como é feita na dieta da moda. A TMB cai? Cai. Meu metabolismo está lento? Sim, mas não é tão lento quanto você possa imaginar. Só diminuiu lá suas 100 calorias. Efeito térmico do alimento diminuiu? Diminuiu. E os componentes do exercício físico também diminuíram. E não adianta tentar compensar na academia, comendo quase nada, porque muito provavelmente nas outras 23 horas você vai ficar muito mais prostrado. Resumo da história. Se você está fazendo uma dieta da moda muito restritiva, o seu gasto calórico tende a diminuir. O seu gasto calórico diário tende a diminuir. E aí você tem que ver o outro lado da balança, do balanço energético. Se por um lado o gasto calórico está diminuindo ao longo do dia, essa é a tendência, quando você chega lá no tal do platô, né, com 3, 6 meses de dieta, por exemplo, quando você chega no platô, o balanço energético está neutro, o que vai acontecer com o outro componente do balanço energético, que é o Energy In, é tudo que você come? A fome começa a bater, gente. A fome começa a bater. Então, quanto mais, preste atenção nisso agora, quanto mais restritivo for a sua dieta em caloria, independente se tem carboidrato, proteína ou lipídio, são só 500 calorias, 600 calorias, 800 calorias, é muito pouco. Independente da composição em macronutrientes, se você está consumindo muito pouco, a fome vai bater, a fome vai chegar. Então, quanto mais restritiva for a dieta, mais o botão vermelho de sobrevivência, que é o do seu organismo, vai ficar apertado ali e vai aumentar a fome. E a fome é o principal componente, muito mais do que a queda na TMB, ou termogênese adaptativa, é o principal componente para esse platô que você chega com 3 a 6 meses.
Então você começa a ficar com fome, gente, mas é sem perceber. Às vezes até percebendo, como a Jussara vai falar, entre aspas, é uma compulsão alimentar. Às vezes até percebendo. Às vezes não. Às vezes você pode, aumentando o consumo diário, dia após dia, sem perceber, de pouquinho em pouquinho você volta a comer. E aí você chega lá no consultório da Jussara e fala assim, Jussara, eu cheguei no platô. Eu não sei por que eu cheguei no platô. Eu ainda estou fazendo dieta. E aí você pensa assim, será que está mesmo? As ferramentas do nutricionista para avaliar o consumo alimentar são limitadas. Mas vamos assumir, inclusive, que ele esteja assim, fazendo toda a dieta bonitinho. Tá, isso é um lado da balança. É o que ele está comendo. Mas o gasto, você já entendeu que diminuiu. Estou fazendo a mesma dieta igualzinho, mas vem cá, a saída com o cachorro. Pergunta para ele no consultório. Você está fazendo a mesma dieta? Estou. Mas a saída com o cachorro, como que está? Ah, essa eu parei. Eu fazia todo dia, agora são só 3 vezes por semana. E de 1 hora caiu para 20 minutos. Está aí. O gasto calórico despencou. O gasto calórico despencou. Então, se você está avaliando que chegou no platô, que o balanço energético está neutro, não adianta olhar só o lado da balança, estou fazendo a dieta, estou comendo pouco. Tá? Mas o gasto calórico também caiu. O seu corpo se adaptando. De novo, TMB caindo, termogênese adaptativa, é a parte menos importante, mas existe, cai só 100 calorias. O exercício físico também dá uma diminuída, às vezes você até compensa na academia, mas ele está sendo feito de forma mais eficiente. E o exercício físico fora da academia, que é o mais importante, onde você fica mais tempo, também diminuiu muito. E a fome começou a bater. Então não é só uma questão assim, Thiago, tenha foco para emagrecer. Tenha foco. Ou você, sei lá, vou brincar aqui agora. Você é sem vergonha, né? Você está comendo lá de madrugada na geladeira. Não, gente. Não é isso. Você está errando porque a dieta está muito restritiva e provavelmente é só comendo porcaria. Ok, isso que você está errando. Mas nessa outra parte, o seu corpo brigando. É uma leptina, para quem não conhece, hormônios que induzem saciedade. Induzem saciedade. Leptina, insulina, GLP-1, nessa dieta da moda, estão lá embaixo. E aquele hormônio que induz fome, que é a grelina, o principal hormônio que induz fome, está subindo muito, está lá na estratosfera. Então não é o Thiago que está querendo brigar ou está de safadeza que está comendo muito, não é isso. É porque a dieta está tão mal formulada, tão insustentável, que o meu corpo alterou toda essa questão hormonal, neuroendócrino, que vai induzir fome. Óbvio, é para sobrevivência. É o botão vermelho apertando. Thiago, vai procurar comida. Fome, desacelera. Só que nesse balanço aí, a fome é o principal. E no meio obesogênico, que eu tropeço em comida, você pode ter certeza que eu vou comer. E quando eu for comer, é aquele alimento mais palatável, cheio de gordura, densamente energético. E aí complicou. E aí eu já saí da dieta. Então, sabe aquela gordurinha que não está saindo? Pô, Thiago, aquela última gordurinha que nunca sai, qual é o problema dela? Não, o problema é que você não teve constância. O problema é que você não teve uma reeducação alimentar adequada. O problema é que você, entre aspas, aí, encheu o saco da dieta da moda e voltou a comer. Então ela voltou, ela não saiu, porque ela é a última a sair de fato. Então você tem que ter, na verdade, todo um direcionamento de um profissional, sair dessa doideira da dieta da moda, que ela não vai funcionar. Eu vou deixar um pouquinho a Sara falar, para depois finalizar essa parte que eu chamo de colapso metabólico. A dieta muito restritiva induz todas essas adaptações fisiológicas, metabólicas, que induzem, em última análise, a sua sobrevivência. É uma adaptação da nossa espécie. Né? Quando eu não tenho comida, eu tenho que manter o Thiago vivo. Como? Vai procurar comida, fome, e desacelera. Esse é o colapso metabólico, que te ajuda a sobreviver. Mas na perspectiva de quem está querendo emagrecer, parece que está jogando contra. Poxa, meu corpo está jogando contra. Não, não está jogando contra. Ele está jogando a favor da tua vida. Está jogando contra essa doideira de querer emagrecer a qualquer custo, como é imposto pela rede social. Né? Nesse modelo utópico, que não tem como atingir. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, no consultório, Jussara, como que a gente resolve isso? Antes de a gente passar para o consultório, Thiago, tem perguntas aqui que a gente precisa responder. E aí, tem uma pergunta assim, tem algum estudo que relaciona a aceleração do metabolismo com a musculação? Tem algum estudo que relaciona? Tem algum estudo que relaciona a aceleração do metabolismo com a musculação? Tá. Olha, então essa questão de acelerar o metabolismo basal, né? Basal com a musculação, eu não vejo muito por aí. Quem perguntou? Dani.
Dani Bastos. Daniela. Daniela Bastos. Então, Dani. Beijo, Dani. Obrigado pela pergunta. Então, olha só, eu não vejo muito por aí, principalmente nesse cenário de restrição calórica. Num cenário de restrição calórica, onde o indivíduo está perdendo peso e, de fato, vai perder peso, é muito importante fazer exercício físico, com certeza. Eu sou educador físico, né? Fazer musculação fundamental, principalmente para aumentar a retenção de massa magra. Como eu havia falado no início, retenção de massa magra durante o processo de emagrecimento, restrição calórica, treinamento de força, aumentar um pouco a proteína, creatina e, quem sabe, quem quiser, não deve fazer, mas esteroide anabolizante faz isso também. Retenção de massa magra, mais alguma, provavelmente ele vai perder, se ele tiver com essa dieta muito restritiva e perdendo muito peso. Então, quando ele perde esse peso, mais ou menos, indivíduo sedentário, a composição desse peso perdido é 80% gordura e 20% massa magra, sedentário. E aí, como eu acabei de falar, aumentando a proteína, fazendo treinamento de força, creatina e esteroide anabolizante, essa composição pode ser diferenciada e perder um pouco menos de massa magra na proporção. Tipo, 90% de gordura e 10% de massa magra. Isso tem na literatura. Então, assim, é você frear a perda de massa magra. Ganhar, eu acho muito difícil quando a dieta é muito restritiva. E essa ideia, então, pô, vou aumentar muito a minha massa magra? Bom, primeiro que não vai. Mas vamos assumir aqui, só no modelo hipotético, que o cidadão ganhe massa magra. O Thiago que vai ganhar massa magra. Não estou nem com restrição de caloria, tá? Estou treinando e vou tentar ganhar um pouquinho de massa magra. Então, um dado que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o músculo esquelético nunca foi tão ativo quanto a gente sempre imaginou, como sempre foi passado para a gente na graduação, provavelmente. 1 quilo de músculo esquelético, ele tem um metabolismo dele, para 1 quilo, de 13 calorias. 13 calorias. Só para você ter uma ideia, o seu rim tem um metabolismo para 1 quilo de rim de 440 calorias. 440. Sistema nervoso central são 220. Coração são 440. Tecido adiposo é mais baixo que o músculo. 4,5 calorias por quilo. 3 vezes mais lento que o músculo. 3, 4 vezes mais lento. Então, assim, o Thiago está com 85 quilos, Jussara? 85. Se eu for para 86 e ganhar 1 quilo de massa magra, a minha taxa metabólica basal aumentou 13 calorias. Me dá direito a comer mais uma balinha Juquinha. Então, assim, não posso dizer que a TMB não aumente, ou não, é o caso do acelerar o metabolismo. Acelerou. Porque a principal variável para aumentar a TMB, qual é mesmo? Massa corporal total. Está na fórmula. Está na fórmula, de qualquer fórmula. Massa corporal total. E algumas levam em consideração a composição. A maioria não. A Cunningham, por exemplo, leva. Tinsley também leva em consideração a composição corporal. E quanto mais massa magra, melhor. A TMB tende a subir. Ok. Mas não é tanto quanto a gente imagina. Então, não vejo muito assim como aumentar a TMB via ganho de massa magra no momento de restrição calórica importante. No máximo, você frear a perda de massa magra, frear a queda na TMB, mas ela vai existir. Porque a principal variável para a TMB é a massa corporal total. E se ela está caindo 5, 10%, não vai ter muito jeito não. A TMB vai cair. Respondido. Foi. Temos 5 minutos. Bom, e aí, para a gente levar isso tudo em consideração, né, pensando lá no paciente que está lá sendo atendido, ele quer a solução do problema dele. E aí ele chega para a gente já com essa dieta aí restritiva já em ação. Entra em colapso metabólico, o que ele gera? Sofrimento. Ele começa a sofrer porque ele teve emagrecimento, mas ele teve reganho de peso. E aí ele começa a entrar nesse sofrimento. E aí a gente entra naquela questão. E aí ele começa a ter esse sofrimento levando as questões emocionais, levando a depressão, a ansiedade e a angústia por comer. E essa angústia por comer o faz querer comer mais. É um ciclo. É isso que a gente vê muito no consultório. Paciente que chega, que passou por alguma dieta restritiva, começou a ter reganho de peso, ele começa a ficar extremamente ansioso e começa a comer mais por conta dessa ansiedade, né? Que aí leva aquele transtorno alimentar, né? Aquela compulsão alimentar mesmo no período desse sofrimento que ele passa. E aí a gente começa a pensar, será que esse paciente ele já tem a necessidade de procurar um atendimento psicológico, emocional? Até porque quando a gente pensa que tudo começa pela nossa cabeça, esse paciente, ele gerou esse gatilho a partir da dieta restritiva.
ele começou a gerar outros problemas, e nesse caso um problema emocional, né? Porque ele fez uma dieta restritiva e o ciclo vai girando, né? E a gente precisa ter muito discernimento, muita empatia com esse paciente, porque a gente precisa entrar em uma desconstrução. É desconstruir todo esse processo que ele passou de dieta restritiva e reestabelecer ele uma parceria que ele precisa voltar a ter com a comida. Esse é o maior desafio do nutricionista. É tirar ele, o paciente, né, o indivíduo que for buscar a nossa ajuda, de ter esse medo de comer, que quando ele vem com a dieta restritiva, ele vem podendo comer isso, não podendo comer aquilo, são muitos nãos da alimentação que ele recebe. E muitas das vezes esse paciente ele não tem problema metabólico algum, ele só precisa emagrecer. Ah, tá, Jussara, mas obesidade não é uma doença, não é um problema metabólico? Mas ele não tem diabetes, ele não tem hipertensão, ele não tem restrição alimentar. Então, ele não está proibido de comer algum tipo de alimento. Então, o nosso maior trabalho é desconstruir na cabeça desse paciente que ele não precisa de restrição, de dieta restritiva, para ser mais exato, para emagrecer. Mas ele precisa começar a mudar a cabeça dele, começar a mudar a maneira que ele vê o alimento, né? E hoje até estava falando hoje, até nos stories, da concepção que as pessoas têm diante do alimento. Elas têm medo de comer arroz, de comer feijão, de comer comida de verdade, mas elas não têm medo de consumir a bebida alcoólica, de consumir o fast food. Então, o nosso trabalho é desconstruir isso mesmo e levá-los a entender que é a mudança, de fato, do estilo de vida que vai fazer esse paciente alcançar o emagrecimento. E no processo do emagrecimento, ele precisa aprender a comer para que ele não tenha retrato. E muitas das vezes, esse trabalho de formiguinha, o paciente não quer passar também. Porque ele tem pressa, porque o verão está aí chegando. Que uma semana, 10 dias, ele quer para ontem. Mas aí a gente também tem que levar a pensar esse paciente, levá-lo à reflexão. Quanto tempo ele levou para ter ganho de peso? Para alcançar o sobrepeso? Para alcançar a obesidade? Muitas das vezes levou anos, 4, 5 anos. Essa gordura não vai sair imediatamente, de uma forma consistente, em 2 meses. Ele não aprende a comer em 2 meses. Ele mal conhece o próprio metabolismo, de saber por que ele tem dor de cabeça, se tem algum alimento que causa desconforto no trato gastrointestinal. Ele não conhece. Então, o processo também, quando a gente fala de emagrecimento, mudar o estilo de vida, associar, sim, uma boa alimentação com comida de verdade, exercício físico, a gente leva esse paciente a aprender esse processo. Mudar, de fato, o estilo de vida que vai levá-lo ao emagrecimento de verdade. Né? Então, a gente trabalha também com essa desconstrução, tá? Que é o mais importante. Quando a gente fica doente, agora, por exemplo, está com gripe, está todo mundo ficando gripado, né? Quando a gente fica doente, a gente vê que o nosso bem maior é a saúde. Sim. Ali que você vê que nada mais serve. Dinheiro, status, nada disso, gente. Quando você fica doente, é uma doença bobinha, estou gripado. Você fica ali arrebentado no sofá. Você vê que o teu bem maior é a saúde. Então, para o profissional da saúde, né, que lida com a saúde até do terceiro, dos outros, caramba, não tem como pensar numa dieta da moda. Então, é o projeto de verão, realmente? Não. Acho que essa é a principal mensagem da live. Não é projeto de verão. É um projeto de vida, que você tem que começar desde 1º de janeiro. 1º de janeiro agora você começa. Ou começa hoje ou amanhã. Tá? E é para a vida inteira, estilo de vida. Então, isso que a gente acredita. E a gente tentou mostrar aqui esse colapso metabólico, entendeu? Uma dieta muito restritiva, que o problema não é só físico, não. É psicológico também, é mental, fica nesse ciclo vicioso e que fica difícil sair se não tiver um profissional ali te orientando. Tá? Então, tem vários artigos, inclusive, saindo agora e mostrando assim, vários ciclos, né, de dietas restritivas na sequência, induz o cidadão até ser um obeso futuro. Um cidadão magro, normal, fazendo dieta restritiva, porque tem, principalmente mulher, projeto verão, já está magra, mas ainda assim entra nessa, come muito pouco, e tem trabalhos mostrando exatamente isso, ciclos de dieta restritiva, induzindo por várias questões metabólicas, que eu não tenho tempo de falar aqui agora,
né, induzindo lá na frente a obesidade, ou mais facilmente uma obesidade. Isso também é bem interessante. Uma pergunta que eu estou vendo aqui da Daniela também, ó, dieta low carb pode alterar a tireoide? Daniela, eu acredito muito mais nessa questão da adaptação da glândula tireoide frente à restrição de energia, diminuindo esse metabolismo basal, que nem é tanto assim, 100 calorias. Eu acredito muito mais na questão da restrição calórica, independente da composição. Eu acho que a composição do macronutriente aí é em segundo plano. Não que não interfira, mas é em segundo plano. O primeiro plano é você estar comendo muito pouco. Então, a restrição calórica total, né, elevada, essa sim vai impactar nos hormônios da tireoide, muito mais do que a composição em si. Então, dieta low carb pode alterar a tireoide. A low carb é até o mundo, né, um guarda-chuva que a gente não sabe exatamente o que é. Pode ser desde 50 gramas de carbo até 200 para alguns autores, ou ser 40% do VET ou 45% do VET, qualquer coisa abaixo de 50% do VET para outros autores. Então, pode ser ainda assim uma boa quantidade de carboidrato. Né? Imagina, uma low carb, um cidadão que come pra caramba, gasta 3, 4 mil calorias, sendo 40% do VET, ainda é uma boa quantidade de carbo. Eu acredito muito mais nesse déficit calórico total grande impactando na tireoide. Mas olha só, mesmo hipotireoidismo, o cidadão tem hipotireoidismo, a TMB não é tão baixa assim comparado ao controle. Quanto a gente possa imaginar, não cai tanto assim. Claro que cai, mas não é tanto assim não. Tá? Então, se você, inclusive, alguém que está nos escutando aqui, acha que tem um metabolismo muito lento, né, se puder, faz a taxa metabólica basal, tenta mensurar. Tem alguns profissionais da saúde que têm acesso, né, à calorimetria indireta, você consegue mensurar a sua TMB para ficar mais precisa ao invés de pegar por fórmula. Aí você tem claro, porque tem uma variação. Pessoas do mesmo gênero, mesma idade, antropometricamente semelhantes, a TMB pode variar de 200 a 300 calorias. Isso também está na literatura. Então, se você tiver acesso a um calorímetro indireto, um ergospirômetro, por exemplo, você pode tirar essa dúvida para saber se você tem um metabolismo lento ou rápido. Porque às vezes o lento ou rápido ele está superestimando ou subestimando. A pessoa acha, mas não é bem assim não. Isso aí também, como a gente sabe, as ferramentas da nutrição às vezes não são tão satisfatórias quanto a gente gostaria que fosse. É difícil calcular realmente o gasto calórico diário. É difícil estimar. Mas se estiver fazendo esporte, deu uma complicada. Né? Então a gente tem que sempre ter a ideia dessa limitação aí. Mas eu acho que a gente foi bem nessa live, Sara. Acho que deu para contemplar esse tema todo, que o principal era dieta restritiva, né? O dieta da moda, dieta projeto verão, porque que ela sucumbe na próxima estação, que é o outono. E ela sucumbe justamente por conta dessas adaptações todas decorrentes do que a gente chamou aqui de colapso metabólico. Sim. Sim, e aí a gente tem a ideia, né, Thiago? No próximo mês de janeiro, a gente vir com uma série de lives também para a gente falar sobre emagrecimento, obesidade, enfim. E a gente vai passando mais coisas para frente para vocês, tá? Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Nosso tempo já está no limite. Não. Se não tiver mais pergunta aí, eu acho que estou satisfeito. Já está no limite de tempo, está estourando. Só agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo o Cícero aí. Um abraço, Cícero. Cícero é meu amigão. Também fera aí na área da saúde, né? Triatleta, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista. O cara é muito bom. Um abraço, Cícero. Obrigado aí por ter aparecido. E é isso, Sara. Acho que agradecer a todo mundo, né? Dar um Feliz Natal aí para todo mundo, Feliz Ano Novo, porque acho que essa é a última live do ano. Sim. Mas para janeiro a gente vai ter algumas lives aí na sequência, um projeto aí. Brunão também mandando obrigado. Obrigado, Daniela, também pelas perguntas. Obrigado aí, galera. Esse feedback é importante para ver se a gente está no caminho certo aí dos temas da live. Manter essa pegada aí do emagrecimento, metabolismo, jejum intermitente vai aparecer também, obesidade. E estilo de vida, Thiago, que é o que a gente realmente acredita que de verdade leva ao emagrecimento definitivo, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Gente. Obrigada a todos que estão aí. A gente vai subir essa live para o nosso Instagram, depois vai para o YouTube também do Bioquímica Mesa e do Thiago também, tá? Obrigada, Valeu, Márcio. Um abraço. Mano. Obrigada, Bruno, Dani, Cícero. Beijo, gente. Boa noite. Valeu, Thiago. Obrigada. Até a próxima, Sara. Valeu. Obrigado.